Graça e paz, povo lindo e amado, mais uma vez na sua casa. Eu te agradeço pela oportunidade que você me dá de neste dia poder entrar na sua casa e poder compartilhar com você uma palavra de destino, uma palavra que vai mudar a sua direção e a sua vida. Hoje é um dia de milagre, hoje é um dia especial que Deus preparou para você. E hoje eu queria também compartilhar contigo uma palavra que está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, para que a gente aprenda e entenda o que é viver no sobrenatural. A gente percebe o quanto que as pessoas têm compromisso com Deus, as pessoas creem em Deus, mas viver no sobrenatural é meio complicado, é meio utopia, é meio louco entender e viver esse sobrenatural de Deus. Viver no natural é normal, é como os nossos olhos carnais, ele pode literalmente ver e presenciar todas as coisas, mas viver no sobrenatural é literalmente estar com Cristo na região celestial e viver as maravilhas de Deus. Esse texto de, por exemplo, Elias, nesse texto de 1 Reis, no capítulo 17, começa a falar uma história muito linda, uma história onde que Deus e Elias têm um relacionamento poderoso, onde que um homem como Elias, igual a mim, igual a você, com os mesmos sentimentos que há em ti e em mim, começa a compartilhar e a fé e a fidelidade, a obediência a Deus, e começa a ver e viver o sobrenatural de Deus. E nesse texto, no capítulo 17, a Bíblia diz assim no versículo 1 em diante: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o meu Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem um orvalho, nem uma chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daí e vai para o lado do oriente, esconde junto à torrente de Querite, nas fronteiras de Jordão, e beberás águas da torrente, e ordenei aos corvos para ali alimentar e te sustentar. E foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, nas fronteiras de Jordão, e os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente de Querite. Mas passando os dias, a torrente secou, o riacho secou, porque não havia chuva na terra. Eu quero trazer aqui para você algo interessante, onde que Elias verdadeiramente era um homem de Deus, que tinha a obediência, tinha o coração diante do Pai, mas uma certa feita, Elias, ele clamou e abriu a sua boca, dizendo que, segundo a palavra dele, não viria chuva mais na terra e na água. Deus honrou a palavra de Elias e verdadeiramente não houve, por 3 anos e meio, chuva na face da terra. E aqui, automaticamente, Elias agora precisava da dependência do Pai. Uma coisa é Deus ouvir a oração de um profeta e o profeta verdadeiramente ser honrado, segundo literalmente a resposta de Deus, e não descer água nenhuma chuva cair sobre a terra. A segunda parte é Deus literalmente chegar e responder e preparar literalmente um consolo e uma proteção à vida de um profeta. O profeta sempre tem algo poderoso de Deus, algo que verdadeiramente Deus tem na direção dele. O profeta agora sai, segundo a orientação de Deus. Deus verdadeiramente agora manda ele se retirar dali, daquele local, e ir para um outro local, onde que ele verdadeiramente ia ajudar, ia suprir a sua necessidade. E o mais interessante disso, viver no sobrenatural, é entender como que um corvo, um abutre, pode trazer pão e carne para alguém, sem ele mesmo se alimentar. Ou seja, quando Deus dá ordem, até um abutre vem para nos alimentar e suprir as nossas necessidades. Elias ficou ali naquela torrente de Querite, e automaticamente ele tomava daquelas fontes, daquele ribeiro, e era alimentado, comia pão e comia carne que o corvo trazia, ou seja, que Deus mandava, havia ordenado aos corvos para trazer agora a alimentação ao profeta. Todos nós, quando nós temos esta aliança poderosa, a nossa fé firmada totalmente no Senhor, Deus verdadeiramente, não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, Ele verdadeiramente vem na nossa direção, e da forma que Ele quer, Ele cuida de nós de uma forma poderosa. Se você puder analisar esta semana, o quanto de desafios que você viveu, o quanto de guerra que você viveu, mas você venceu todas as guerras. Deus foi contigo, te deu livramento, te deu a vitória. O tempo todo Deus é bom, o tempo todo Deus é contigo, o tempo todo Deus é fiel para cumprir a sua palavra, cumprir a sua promessa na sua direção e na sua vida. E não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de Elias foi dessa forma. Ali havia uma grande seca, porque
não tinha mais água na terra, porque não havia chuva, mas Deus manda e retira este homem de uma geografia, coloca ele em uma outra geografia, para que ali ele possa se alimentar e possa literalmente ser suprido a sua necessidade. Então Deus, ele supre agora a necessidade de Elias. Deus, ele supre a minha e a sua necessidade nos dias de hoje. Semana passada, todas as guerras que você viveu, você venceu. Você não morreu de fome, você não morreu por escassez de qualquer coisa, mas a sua vida, a sua família foi preservada, porque o salmista, no Salmo 91, ele diz que 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não foi atingido, porque Deus é contigo. Ele é o teu rochedo, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Deus é Deus, e o tempo todo Deus é bom, e ele vai cuidar dos seus, vai cuidar daqueles que verdadeiramente faz e move o seu coração diante do Pai. Mas nós precisamos aprender. Elias, ele teve um coração completamente voltado para Deus, um coração extremamente dependente de Deus. Quando o salmista diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará o mais, sim, ele fará o sobrenatural. Nós somos limitados, viver no natural é a limitação da promessa de Deus e da conquista de Deus, mas quando nós decidimos viver no sobrenatural, para conquistar a promessa de Deus, precisamos estar literalmente dependente do Pai. Elias foi esse homem extremamente dependente do Pai. Deus verdadeiramente, quando nós somos dependentes dele, sabemos que ele verdadeiramente é bom, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e Deus, ele faz. Deus, ele protege você, protege a cada um de nós, como ele protegeu Acabe. E veio então assim no versículo 2 e 3, diz assim, e veio, pois a palavra do Senhor dizendo, retira-te daí e vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, na fronteira de Jordão. Então Deus protege você. Deus, ele protegeu você nessa semana que passou. Deus, ele protege você nesse dia que nós estamos vivendo hoje. Deus, ele também promete a eternidade. Ele tem uma promessa poderosa para a sua vida. Deus também, ele sustentou aquele profeta, ele também sustenta você. E detalhe, ele sustentou no sobrenatural. Não tem como na nossa natureza, no nosso intelecto, imaginar, por exemplo, um corvo alimentando um homem. Como que um corvo não vai comer da carne que Deus manda ele alimentar alguém, porque ele se alimenta só de carne? Então Deus, ele verdadeiramente é forte, Deus é poderoso, ele tem todo o poder nas suas mãos, e não importa as circunstâncias que você está vivendo, o que importa é que Deus, ele tem uma promessa na sua direção, e está apontado para você, e com certeza Deus vai te alcançar, e vai fazer infinitamente mais. Você tem aprendido a depender de Deus? Você tem verdadeiramente colocado o teu coração na presença de Deus, ou tem vivido o natural? Viver o natural, nós vivemos as circunstâncias e as guerras e os problemas, não conseguimos viver bem o presente e não conseguimos projetar o futuro. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, com certeza Deus é poderoso e nos leva literalmente a viver o sobrenatural. Assim como Deus foi com Elias, segundo a palavra de Elias, aconteceu um milagre, ou seja, o céu se fechou e a chuva não desceu. Assim como Deus foi com Elias em tirá-lo de uma circunstância caótica, de um tempo caótico que todos estavam vivendo, e levando para um lugar onde que tinha a provisão, Deus também, ele faz isso contigo, levando você literalmente a um lugar onde que tem a provisão de Deus. Elias também, nós aprendemos que Elias, ele tinha total obediência ao nosso Deus. Elias obedeceu a Deus e foi para Serepta. Ele literalmente não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu e saiu dali e foi literalmente para uma direção, para um ambiente, para uma geografia onde Deus havia determinado a ele, e ali ele creu que ele poderia de verdade ser sustentado pelo nosso Deus. Elias seria sustentado mais uma vez no sobrenatural. Quando a gente dá sequência a esse texto, no versículo 8 em diante, agora Elias, Deus manda, por exemplo, Elias sair dali daquela torrente de Querite e ir para Serepta agora, para um outro ambiente, para um outro lugar, onde que literalmente ali agora ele ordenou uma viúva pobre, que estava pronta à porta da morte, ia comer, fazer um bolinho, dar para o seu filho, ia morrer. Agora Deus ordena a Elias para ir para Serepta, e Serepta encontrou essa viúva, e nesta viúva estava procurando uma lenha para fazer um bolo para ela e para o seu filho comer e depois morrer. Essa
era a fala daquela mulher, era o argumento que ela tinha na sua alma, ou seja, vivendo pelas circunstâncias, estava complicado a terra, porque não chovia, não tinha provisão, não tinha, a semente não produzia, e agora essa mulher só tinha um bocado de farinha e um restinho de azeite para fazer simplesmente um bolo para si e para o seu filho e morrer. O argumento dela era exatamente esse, não conseguia viver o sobrenatural. Elias chega ali para levar um povo a viver no sobrenatural e viver literalmente sustentado também pelo nosso Deus no sobrenatural. Nesse texto, Deus ele é muito lindo. Quando Elias chega até ali, ele libera uma palavra para essa mulher para trazer água, e quando ela estava caminhando para buscar esta água, automaticamente ele manda parar e manda fazer um bolo para ele comer primeiro. E a Bíblia diz que assim essa mulher também, em obediência, como semente de Elias, e em obediência a Deus em todas as coisas, essa mulher também obedeceu à voz do profeta. E 2 Crônicas 20:20, creia-se no Senhor Deus e estará salvo, ou seja, a tua salvação está ligada na tua fé, na tua obediência ao nosso grande Deus. E depois, na conclusão do versículo 20 do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele diz também: creia nos profetas e prosperarei. A tua prosperidade está quando nós cremos em Deus e cremos também nos profetas, porque os profetas, eles liberam a palavra de destino para a sua vida, e com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Deus literalmente não esqueceu nem de você, muito menos da sua casa. Os sonhos que você verdadeiramente tem será cumprido, porque Deus é fiel. Ele não é um homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Então tudo aquilo que Deus prometeu para você, para sua casa, para sua família, Deus vai fazer. E esse ano de 2018 é um ano extremamente favorável para que a gente possa viver a manifestação de Deus poderosa e viver milagres sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Elias então, ele sai, e agora essa mulher em Serepta agora obedece à voz do profeta e faz um bolo e entrega para ele. A Bíblia diz que a mulher obedeceu à voz daquele profeta, e a Bíblia diz que quando nós obedecemos à voz do profeta, produz no reino do Espírito uma unção poderosa de prosperidade na nossa casa. Ela foi e fez segundo a palavra do profeta, e assim, na casa daquela mulher que estava perto da morte, estava projetando literalmente a sua morte, a última alimentação, e a morte estava chegando na sua casa, quando ela creu na palavra profética daquele profeta. A Bíblia fala que da farinha, da panela não faltou, a farinha na sua casa, nada veio faltar, ou seja, o suprimento que ela necessitava não faltou de forma nenhuma, até que veio a chuva, ou até que veio o milagre poderoso de Deus na terra, para que todos pudessem verdadeiramente comer daquilo ali. Lembra, a obediência, ela precede a bênção de Deus. A obediência é a maior expressão de adoração ao nosso Deus. A desobediência é a expressão de adoração a Satanás. Quando nós obedecemos ao nosso Pai, automaticamente Ele está sempre pronto para desatar milagres sobre a nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos muito é que Elias tinha uma fé total em Deus. Ele não acreditava em homens, não acreditava em amuletos, não acreditava em nada desta vida, as coisas ou a criação desta vida, mas ele tinha uma total dependência do Pai. Ele tinha um coração extremamente voltado para o Senhor. Elias clamou ao Senhor e rogou a Deus para que ressuscitasse o filho desta mulher. Olha a fé que este homem tinha. O filho já estava lá, praticamente morto, desta viúva, e agora Deus verdadeiramente leva a Elias viver mais uma vez o sobrenatural, e Deus ouviu. Quando nós temos nossa fé total em Deus, Deus verdadeiramente desata o sobrenatural e nos responde segundo a nossa fé. A fé completa em Deus nos leva a uma conquista de milagre. Elias experimentou o milagre de Deus, e eu e você temos experimentado o milagre de Deus quando nós exercitamos a nossa fé. A fé é um exercício. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra. Eu e você temos que estar nos alimentando todos os dias na palavra, para que esta fé em Deus, total em Deus, ela pode ser ampliada em mim, pode ser ampliada em você. Eu creio que você pode mudar a sua vida e mudar o seu amanhã, o seu destino, porque hoje é um dia de decisão, onde que Deus leva você a decidir coisas fiéis ao nosso grande Deus, para que você possa aprender de Deus a viver nesse sobrenatural. E eu te pergunto, como que está a tua fé? A tua fé tem oscilado por causa das guerras, das decepções, das lutas que você tem enfrentado? Ou a tua fé está literalmente no Todo-Poderoso? Se lembra de Jó? Jó
quando tudo estava perdido, quando tudo estava no caos, havia perdido a saúde, havia perdido os bens, havia perdido a família, a única coisa que ele não perdeu foi a sua mulher, que era uma murmuradora, e não perdeu literalmente a fé no grande Deus. Quando sua mulher vira para ele e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre, não tem mais jeito nenhum para você, ele ainda tinha uma esperança, e a esperança dele nunca morre. O povo diz que a esperança é a última que morre, mas a minha e a tua esperança, ela nunca morre, porque ele vive para sempre, e vive eternamente, pronto literalmente para responder a cada um de nós. Ele falou assim: eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar em meu favor. Deus se levantou em favor de Jó, ele também se levanta em seu favor. Automaticamente hoje é esse dia de milagre, um dia onde que você pode viver e provar o sobrenatural de Deus. Eu queria que neste dia você pudesse literalmente ter a oportunidade de chamar à existência aquilo que ainda você não vê. Isso é fé, o firme fundamento das coisas que você não vê. Quantos sonhos estão dentro de você? Qual é a perspectiva de conquista nesse ano de 2016, algo que você aparentemente não consegue visualizar ou deslumbrar com seus olhos carnais? Então começa a abrir os seus olhos espirituais, que é a sua fé, e começa a clamar ao Deus de Israel, nosso grande Deus Criador, que Ele verdadeiramente vai te ouvir. Então que Deus abençoe você, que Deus te desata e te prospera de uma forma extremamente poderosa. Sua família será extremamente abençoada neste dia, você será extremamente abençoado. Então beijo no coração, Deus te abençoe. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu, sou eu.
mais uma vez aqui estamos, depois de um momento muito favorável, um louvor maravilhoso, estamos novamente aqui com você. Eu queria verdadeiramente despertar em você que ouviu esta palavra, que ouviu esse momento de devocional nosso. Eu queria que verdadeiramente você, que nesta manhã entendeu aquilo que Deus fez e quer fazer com a sua vida, que abra o seu coração, que hoje você possa fazer uma aliança com Jesus, abrindo o seu coração, convidando Ele para habitar no teu coração. Uma coisa é você saber que Jesus existe, a outra coisa é você: Jesus, habita no meu coração, faça de mim algo muito melhor, algo novo. Então faça essa oração, faça essa aliança com Deus. E eu quero também aproveitar, você que verdadeiramente está aí sem igreja, ou você que é de outra igreja católica, qualquer outra igreja, e queira verdadeiramente ouvir uma palavra de destino e ver verdadeiramente milagres sobrenaturais acontecendo, eu te convido, venha para cá, venha estar conosco nas quartas-feiras, 19h30, no domingo, às 18h, 19h30, venha, esteja conosco nesses dias. Nós estamos aqui no Marista, na Noêmia Vitale, aqui sem número, no bairro Marista, logo após o Colégio Supletivo Vitale. Muito fácil, nós temos ônibus que sai lá do Vicente Suela, todos os domingos, no culto das 18h, e ele vem e traz você de graça e retorna também para a sua casa e te entrega literalmente no seu ponto, todos os domingos, nesse culto das 18h. Então, queridos, se prepara, se programa, se projete para isso. Também de contrapartida, aqui do outro lado, também daqui no centro, Vila Lenira, nós também temos ônibus também que passa todos os domingos também, em todos os cultos, e eu quero verdadeiramente te convidar. Ele vai para o IBC, para Vila Lenira, ele passa em todos os bairros e leva e traz você de uma forma muito, muito tranquila, sem nenhum custo adicional para você. Pelo contrário, é 0800, você é nosso convidado especial. Deus está preparando algo novo para você, e eu creio e acredito que o milagre sobrenatural de Deus, este ano ainda você vai viver. Então venha participar conosco e viver este milagre sobrenatural de Deus conosco, em nome de Jesus. Beijo no coração.